Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Muito bom dia, professor Écio Bottaro, tudo certinho com o senhor? Bom dia, Marcelo, tudo ótimo. Só um pouquinho de frio, viu, Marcelo? Eu estava falando sobre o tempo, já eu vou trazer mais detalhes sobre o tempo nesse final de semana, mas o tempo nessa semana ele anda mudando demais, assim, né? A gente sai de casa de manhã, tá frio, aí pela manhã ainda tá frio, aí chega a hora do almoço, tá quente, no comecinho da tarde tá quente, já no final da tarde já tá frio de novo e, enfim, e assim vamos nessa mudança que o nosso corpo sente demais, né, professor? Marcelo, particularmente eu com o frio, para mim é um terror. Eu sinto muito frio. Esses dias que faz 17, 15 graus, eu coloco 4 blusas. O pessoal fala, professor, mas o que é isso? Quanto frio é esse? Eu falo, olha, é demais que eu sinto frio. Agora, ficar no sol quente, de manga comprida o dia inteiro, pescando, eu não sinto calor, mas o frio me mata, cara. Pois é. Você sabe que desde quando eu comecei a correr, tem uma dica que eu sempre dou, que é usar aquela blusa de manga longa de corredor mesmo, né? Segunda pele. A segunda pele, porque ela é muito quentinha. Isola um pouco, e, nossa, ajuda demais. Nesse tempo assim, você coloca, você fica confortável, assim, não precisa... Talvez em vez de colocar 4 blusas, você pode colocar 2 que vai resolver. Fica essa dica. A primeira é essa que eu coloco. Bom, então esquece, professor. Então vamos com as 4 blusas mesmo. Mas vamos deixar esse assunto das blusas, esse assunto um pouco mais de roupas e modelos para uma outra coluna, talvez. Para um outro colunista. Exatamente. Professor, hoje a gente vai falar sobre os riscos de queda e lesões entre idosos. É isso mesmo? É isso mesmo. E como acontece isso, Marcelo? 28% dos idosos, né, pessoas acima dos 60 anos, no Brasil, caiu pelo menos uma vez na vida. Poxa vida. Ou seja, aproximadamente 9 milhões de quedas por ano acontece com essas pessoas mais velhas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque não é simplesmente o cair. Por que a gente cai? Todos nós precisamos ter uma independência funcional no dia a dia, no cotidiano. E parece que é muito automático a gente caminhar, é uma coisa muito simples. Mas isso requer alguma estratégia do corpo muito complexa, né? Que é do sistema nervoso, cabeça, sistema visual, neuromuscular, vestibular. O que é vestibular? Ouvido, a parte interna do ouvido, o visual e a parte cardíaca. Porque se a gente não tem força para bombear sangue, como que ele vai ser suprido de oxigênio? Sim. Então, se isso tudo não funcionar de uma forma orquestrada, vamos dizer assim, bem harmoniosa, vai ter deficiência e risco de queda, risco de tropeço, a caminhada fica mais lenta, o pé vai levantar menos do chão. Então, nós vamos falar um pouquinho por que isso acontece, o que nós podemos fazer para ajudar os familiares, como eles podem estar prestando atenção com isso. Então, é um assunto que eu acho interessante. Muitas pessoas são acometidas de quedas, e, inclusive, esses dias eu estava andando numa calçada, as calçadas são horríveis, né, para andar. Sim. Não sei se em todo o país, mas em alguns lugares da nossa cidade é complicadíssimo. Inviáveis. Escorreguei não, chutei a sarjeta porque ela estava num limite muito maior do que é o padrão. Eu quase caí de boca no chão. Se não tinha as duas mãos, eu tinha talvez batido o rosto. Então, temos que tomar muito cuidado, Marcelo. Sem dúvida. Professor, vamos lá então. Por que os idosos caem, professor? Bom, o primeiro ponto seria a perda de força muscular. Com a idade, a gente vai perdendo massa muscular após os 40, 50 anos. Então, é uma grande chance de nós perdermos força, torque, potência para levantar, para sentar, para agachar, levantar as pernas. Outro ponto, alteração no equilíbrio. Nós vamos começando a ter problemas com equilíbrio, principalmente por conta da questão visual, catarata, problemas de coordenação motora, essa parte de cognição, de rapidez, de eficiência vai ficando muito comprometida. Diminuir remédios
o remédio diminui alguns pontos da nossa eficiência muscular. Principalmente remédios relacionados à labirintite, depressão, doenças crônicas, diabetes. Tudo isso vai fazer que nós perdemos um pouco de equilíbrio. Na questão de doenças, pessoas que têm Parkinson, AVC, diabetes, labirintite, isso tudo também implica em perda de equilíbrio, ou seja, maior risco de queda. Esses são os principais fatores que nós podemos destacar. Mas existem outros também, que a gente faria aí uma lista gigante de fatores, mas esses são os principais, Marcelo. Sim. Professor, e quais seriam as consequências desse primeiro diagnóstico desses fatores que o senhor citou? Primeira, a mais triste, fratura. Um idoso ter uma fratura com certa idade é muito preocupante. Sem dúvida. Normalmente, uma pessoa já acima dos 60 anos toma medicação para alguma coisa. Pressão arterial, diabetes, porque a gente acaba adquirindo diabetes muitas vezes pela própria idade, tipo 2. E isso leva a complicações muito chatas. Além da fratura que nós destacamos, essas fraturas podem ser principalmente fêmur, quadril, né? Achatamento de crânio que a gente bate no chão. Mas muitas vezes, uma pessoa idosa levada a uma fratura que precisa ter um procedimento cirúrgico, o risco de ter um problema secundário é muito alto. Sim. Ter complicações, até de própria questões de infecções. E isso não é nada positivo para eles. Vai desencadear outras situações, né? A queda, além da própria fratura, ela pode trazer outras consequências, né, para o idoso, no caso. Né, sim, quantas situações que nós ouvimos, eu principalmente atendo muito médico, a gente ouve comentários dos médicos. O idoso fraturou o fêmur, foi para o hospital, fez a cirurgia, teve um problema de infecção, voltou para o hospital, teve que abrir a cirurgia, teve que entubar porque a infecção atingiu os rins, e isso vai virando uma bola de neve. Justo. E aí uma coisa se torna gigantesca para controle. E aí vem a questão da idade, que o organismo já não funciona com aquela eficiência. Os rins, muitas vezes, também não estão perfeitos por conta da própria pressão arterial, toma muitas medicações. Isso tudo implica num ponto extremamente negativo. Claro. Aí pode vir até ser acometido por óbitos. É triste falar isso, mas é verdade. Sim, com certeza. Recentemente, um cliente que eu atendo há 11 anos teve uma fratura de fêmur, caiu dentro de casa. Dentro de casa. Era diabético, teve umas complicações e veio a óbito ontem. É muito triste isso. Com certeza. E é uma coisa que não é fácil você assimilar, mas por que caiu, por que quebrou? Mas, infelizmente, pode ocorrer isso com qualquer um. Até com nós que somos mais jovens, nós temos que ter cuidado, viu, Marcelo? Com certeza, professor. E quais os idosos que têm mais riscos de queda? Tem um grupo específico que a gente pode apontar, assim, dizer, poxa, essa parcela aqui precisa ter um pouco mais de cuidado? Primeiro, aquele que já caiu. Tá bom. Aquele que já caiu, dificilmente ele não vai cair de novo. Ele vai ter segunda queda, terceira queda. Então, a família precisa ficar atenta a isso. Uhum. Fraqueza muscular, tem que ter cuidado. Se a pessoa já está tendo dificuldade para levantar, para caminhar, consequentemente, ela tem um risco maior de queda. Ok. Esses 3 pontos seriam os primordiais. Mas pessoas que estão muito obesas, pessoas que são muito sedentárias, que se locomovem pouco, fica muito quietinha lá, isso não é bom. Perdendo mobilidade, né? O idoso precisa se locomover, ele precisa fazer força, ele precisa fazer trabalho muscular, equilíbrio, coordenação motora, isso tudo implica em menos queda. Não quer dizer que ele vai ficar blindado, claro, mas vai ajudar bastante, Marcelo. Com certeza. E como que a gente pode ajudar nessa prevenção, professor, para que não ocorram essas quedas? O que
que é família, o que o idoso pode fazer, no caso, se ele for mais independente, como ele buscar situações para prevenir esse tipo de situação. Primeira coisa, trabalho muscular. Ah, mas meu pai tem 80 anos, vou levar ele para academia? Vai levar ele para academia ou contrata um professor que tenha conhecimento específico para trabalhar com uma pessoa mais idosa, para fazer ele fazer exercício muscular. Ah, mas ele vai ter que entrar numa máquina, colocar 50, 100 quilos. Não é por aí. Um exercício muscular que dá muita potência, Marcelo, é levantar e sentar numa cadeira. Eu já falei isso aqui, acho que mais de centenas de vezes. É o famoso agachamento. Mas seria sentar Sim. e levantar, mas de uma forma, levanta-se com mais torque, mais rapidez e senta mais devagar. Isso trabalha pulmão, coração, vascularização e força, potência. E o maior grupo muscular do nosso corpo são as pernas, as coxas. Então, se ele consegue fazer isso, 3 séries de 10, 4 séries de 10, 5 séries de 10 por dia, ele já vai ter uma certa força. A partir daí, trabalhos de coordenação motora, trabalhos de equilíbrio, trabalhos de flexibilidade. Isso tudo vai ajudar ele a ter uma caminhada mais segura. Ah, mas como eu vou fazer trabalho de equilíbrio que uma pessoa idosa? Olha, só de você fazer ela caminhar por uma linha, todo mundo tem piso na casa. Sim. E fica aquela junção do piso, aquela linhazinha, né? Faz ele caminhar ali próximo de uma parede, ele vai escorando na parede no começo, depois ele vai diminuindo esse contato com a parede. Isso tudo faz com que ele ganhe equilíbrio. Trabalha a questão visual, coordenação motora, porque tem que ir um pezinho na frente do outro. E ele já tem a força, mas isso tudo precisa de um acompanhamento. Alguém precisa estar do lado. Claro. Esses trabalhos ajudam demais. A gente faz trabalho com bola, a pessoa caminhar, andando numa certa distância, em linha reta, com uma bola na mão. Ela vai caminhando, mas fazendo outro movimento com a mão. Sim. A bola vai girando no sentido horário, anti-horário, ou seja, o cérebro está trabalhando mais de uma função. A caminhada, mantém em pé, visual, coordenação motora. O cérebro fala, opa, o que está acontecendo? Eu preciso ativar. Então, são pequenas coisas que vai ajudar muito. Ficar jogando uma bolinha de tênis, por exemplo, numa mão para outra e caminhando. Ficar parado, fazer um exercício que a gente chama de marcha. Você segura a bola, cotovelos 90 graus, segura a bola na reta do umbigo e faz ele vir com o joelho alternadamente na bola. Levando o joelho. Isso. Mas sempre com uma pessoa do lado. Claro. Ou se ele não tem uma pessoa, que fique próximo a uma parede, que ele possa, a qualquer momento, escorar na parede. Para trazer uma segurança, isso, né? Ou a cadeira atrás. Se qualquer coisa, ele já senta. Sim. Porque tem problema da labirintite, tontura, fraqueza. Tem algumas pessoas que sentem mais essas questões. Mas esses exercícios, Marcelo, bem aplicados, bem programados, vai reduzir bastante a queda. Esse senhor, por exemplo, ele caiu várias vezes que eu atendi, mas ainda ele tinha um AVC, ele tinha uma perna que não tinha um comando natural, eficiente, e o braço. E ainda assim, ele caminhava muito. É que com a idade isso vai ficando mais difícil. Sim. Mas procurem fazer exercício de fortalecimento, Marcelo, isso é importante. Professor, o senhor está citando aqui a questão da segurança, né, para o idoso, no caso, a gente está se referindo aos idosos, para eles se apoiarem na parede ou ter uma barra, talvez ali, para poder fazer esse papel, ou até uma cadeira. E o senhor está falando das pessoas que podem ajudar. Qual que seria o papel da família nesses casos ali, para poder ajudar? Ou até dos amigos ali, para poder ajudar? A primeira coisa é avaliar o ambiente que esse idoso está. A casa dele, ou se ele mora com os filhos, ou se ele tem a casinha dele lá que ele mora sozinho. O ambiente que ele vive é onde nós temos que tomar mais cuidado, porque a maioria das quedas acontece realmente em casa. Embora eu falei na rua, mas em casa é o principal lugar. Então, eliminar tapetes que possam dobrar, escorregar, usar sapatos fechados e antiderrapantes. Boa. Né? Colocar barras no banheiro,
guias nas escadas quando tem que subir. Tudo isso ajuda a melhorar. Uma boa iluminação. Ah, mas ele dorme sozinho no quarto. Coloque um abajur ou uma luz, porque ele vai acordar à noite, por exemplo, para ir no banheiro ou beber água. Pode escorregar, perder um pouco a noção de localização, porque a gente vai ficando velho, Sim. vai mudando todos esses pontos. E manter essas regiões que ele caminha mais, corredores, mais livres, com menos obstáculos. Perfeito. Que ele possa estar amparando, às vezes, na parede, aí tem uma bola jogada, ou tem um banquinho. Isso não é nada bom. Então, todos esses cuidados são importantes. E a família ficar de olho. Se ele está caminhando com mais dificuldade, se ele está levantando menos o pé do chão, se ele está mais lento, se ele está muito cansado, se ele está se alimentando e tomando remédio de forma bem organizada, contínua, porque faltou remédio, causa algum distúrbio na questão fisiológica, fica mais lento ou fica com tontura. Então, todos esses pontos precisam ser avaliados pelos familiares ou amigos que estão próximos. Ah, tá tomando remedinho? Ah, estou com tontura. Tomou seu remédio hoje? Ah, tomei. Confere. Ah, mas eu estou com uma fraqueza. Se alimentou? Me alimentei sim, mas o que você comeu? Ah, só comi um pedacinho de pão. Então, fique atento, porque a falta de energia também implica em falta de força muscular, Marcelo. Muito bem. Professor, a gente recebeu aqui a pergunta do Arnaldo. Ele está perguntando se o uso da bengala pode atrapalhar. O que o senhor diria sobre o uso da bengala? Ele pode atrapalhar ou ajudar nesses casos? No caso, a bengala seria uma segurança. Tá. Muitas pessoas já começam a ficar fragilizadas por caminhar e tem até uma certa resistência. Não quero uma bengala, mas ela é importante, porque se a marcha já está comprometida, que tem esses falseios, uma bengalinha vai ser muito bom. É um auxílio. É um auxílio. E ficar muito atento, que tem bengalas de um pezinho só, tem bengalas com uma base de 4 pés, que são mais firmes. Então, tudo isso implica numa boa observação. E muitos idosos têm até resistência para usar uma bengalinha. Justo. A minha mãe vai fazer 86 anos. Ela caiu 2 vezes, esse ano 2 vezes. Aí a gente comprou uma bengalinha para ela usar. Ah, mas eu não quero. Até que ela concordou. Voltou a andar normal, quis abandonar. Está andando bem, melhorou a força. O equilíbrio. Mas é como se fosse uma segurança. É necessário. Perfeito. Então, além daquele uso que a gente comentou aqui antes, aqui, do auxílio aqui da parede, ou até de uma barra, né? Para quem tem em casa, pode ter em casa, ou do familiar, do amigo ali auxiliando, observando o exercício, o uso da bengala também não está contraindicado, pelo contrário, é benéfico para o idoso. Sim, e a família, eu citei ele fazer o exercício da marcha com a bola. Se ele não consegue, a princípio, dê as 2 mãos para ele, segura, fique de frente e faça ele fazer o movimento. Porque para nós é muito fácil fazer isso ainda. Claro. Mas eles sentem falta de segurança. Então dê a mão, fala, levanta o pezinho 1, 2 vezes ou uma perna só. Use uma forma descontraída, dando ênfase na confiança dele. Sim. Não ficar, olha, você não consegue, você tem que fazer. Não trabalhe esse ponto emocional negativo. Isso é ruim. Procure sempre incentivar. Se ele não consegue fazer 5 vezes, que faça 2, que faça 1. E vá brincando com ele de uma forma harmoniosa que ele vai começar a fazer. Porque se começa você não consegue, você é incapaz, isso nem para as crianças funciona, quanto menos para os idosos. Então tem que ser, em primeiro lugar, amigo, parceiro, para que dê esse lado de confiança em primeiro lugar, para ele que possa desenvolver. Eu trabalho com isso, Marcelo, eu sei muito bem como é. A primeira coisa tem que ganhar confiança, para depois, gradualmente, incrementando o trabalho, com exercícios de equilíbrio, coordenação. Porque se chega lá, você já faz um exercício, ele vai falar assim, professor, esse é louco. Ele queria que eu andasse na linha sem dar a mão para mim, sem nada.
Então, tudo tem uma certa escala para a gente seguir, organizar, que ele vai sentindo essa confiança e vai vibrando com o crescimento dele. Justo. Então, isso é o mais importante, não só para a família, mas para os educadores físicos e fisioterapeutas que trabalham com isso. Sim, tem uma grande amiga minha que ela fala exercício de confiança, Exatamente. que é super benéfico. Professor, qual que é o nome do seu amigo que faleceu? Cleiton Sanches. Então, dedicamos o quadro de hoje do Vida em Movimento ao Cleiton Sanches, que não está mais aqui conosco, mas um grande amigo aqui do professor S. Botaro e da nossa querida rádio CBN Grandes Lagos. Exatamente. É uma pessoa que me ensinou muito. Embora ele não falava que ele tinha um AVC, mas ele me ensinou algumas coisas nesse ponto de ter perseverança, força, paciência e determinação. Era um cara fantástico e muitas vezes a gente se comunicava mais por gesto do que por palavras. Ele entendia tudo que eu falava e ele não conseguia transmitir para mim, mas eu entendia muito bem o que ele queria dizer. Espetacular. Professor, obrigado pela gentileza mais uma vez. Um excelente final de semana, uma ótima semana. Nos vemos daqui 2 sábados, mas sábado que vem, Carol Pascovitch está aqui contigo. Se Deus quiser, estaremos aqui presentes. Muito obrigado, professor.